Apresentação. Está aí a apresentação, né? Então, a gente tem esse período, o começo, que ainda está muito ligado ao século XVIII, ainda não é, digamos, a vida urbana como nós conhecemos. Aí, com a Belle Époque, começa essa vida como a gente conhece, com vida noturna, etc. e tal. E a primeira metade, né, aí vai surgir o modernismo propriamente. Né? Vai surgir com o fauvismo, cubismo, expressionismo, futurismo, as vanguardas, e aí que vai surgir uma nova arquitetura, a arquitetura moderna, e aí que vai surgir o design. Então, aqui, né, essa parte, temos duas guerras, grandes guerras mundiais. Nessas duas guerras mundiais, vai haver uma mudança completa na vida urbana, que tem a ver com o avanço da Revolução Industrial, com o avanço das máquinas. Né? Então, a gente tem a invenção do rádio, do avião, dos eletrodomésticos, né? De 1945 a 1980, agora, reparem bem, aqui a gente tem neoclassicismo, romantismo, realismo, isso é academicismo, é arte acadêmica que segue os dogmas, os preceitos, os métodos das academias, tá certo? As academias que chegaram lá no neoclássico, que com o impressionismo vai ter uma ruptura. Começa, vamos dizer, os impressionistas já são fora, são anti-academia. E os impressionistas, pós-impressionistas, esses todos são artistas, digamos, marginais na cultura da época. Hoje eles são grandes nomes da história, suas obras valem milhões, e os artistas famosos, os acadêmicos desse tempo, são pé de página da história, quase ninguém lembra, Bouguereau, tem os outros, porque, se a gente for analisar, né, aquilo ficou ultrapassado. Né? O que eles faziam, porque aqui, olha só, vocês têm que imaginar essa pintura da época ainda do neoclassicismo, romantismo, realismo, né? Era como um cinema. O prazer estético, a emoção estética, né, que as pessoas sentiam diante dos grandes painéis, é como hoje a gente sente com o cinema, com o filme. Né? O cinema, que surge no finalzinho do século XIX. Né? E que já na primeira metade, para quem sacava, para quem estava ligado no futuro, sabia que depois da fotografia e do cinema, a pintura, como ela tinha sido, ela não tinha mais chance. Então é que vai surgir o modernismo, e muito importante para o modernismo vão ser as vanguardas. As vanguardas se considera isso, desde o fauvismo até as vanguardas históricas, até a Bauhaus. E depois da Segunda Guerra, né, ainda essa arte de vanguarda, ela vai continuar, mas não mais com centro em Paris, mas sim em Nova York, nos Estados Unidos. Porque depois da guerra, né, a Europa estava arrasada, e foi nos Estados Unidos que as vanguardas tiveram maior apoio, tanto dos colecionadores de arte como do próprio governo. Então, foi muito investido, então vão surgir novas vanguardas que vão ser a pop art. Começa o expressionismo abstrato, ainda na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, depois a pop art, e quando a pop art, já nos anos 60, né, a Europa já está se recuperando, então vem uma nova arte de vanguarda, um novo realismo, né, na Europa, que tem uma certa relação com a pop art. Como surge também a minimal art, a arte conceitual já nos anos 70, com a land art, né, o rap, que vem a performance, coisa, né, e a body art. O happening, performance, body art está muito relacionado com arte conceitual.
E aí nós temos, né, nesse período, ainda é a época da televisão analógica, da câmera Super 8, e é a época em que surge a sociedade em que hoje nós estamos todos inseridos, né, que é a sociedade de massa. Sociedade de massa com comunicação via satélite mundial. Então, isso está aqui também porque é muito importante. O impressionismo, o pós-impressionismo, né? Isso daqui foi muito. Levou. Eles tinham oposição da arte acadêmica, que era a arte popular. Essa oposição ela continua ainda na arte moderna. Por isso as vanguardas. As vanguardas elas lutavam por realmente uma arte nova, novos tempos, né? E tinha o gosto popular, o entendimento, a valorização da obra, né? Da obra acadêmica, dos métodos da academia e tal, né? Então o modernismo ele era, digamos, não era o mainstream, não era a força dominante, hegemônica na arte, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, por isso a vanguarda. Elas lutam para criar um outro tipo de arte. Depois de 1945, liderados pelos americanos, os modernistas se tornam hegemônicos e o mundo se torna arte moderna, né? E a arte acadêmica ficou superada. Superada não quer dizer que o desenho 3D ou que a cor local não tem utilidade, mas na pintura como arte, isso daí vai, vamos dizer, não tem mais importância. Isso vai ter muita importância para o desenho animado, vai ter muita importância para a ilustração. Hoje em dia, né, com a necessidade do virtual, isso continua tendo uma importância muito grande. Em suma, né, mas aí já sai da história da arte. A partir dos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a história da arte vai ser a história do modernismo. E aí é que começa também, isso daí é aquela história, isso é arte, isso não é arte. Né? Aliás, isso daqui isso é arte, isso é o título de um livro do Gomez Will, que eu recomendo. Eu mandei para vocês, eu posso mandar de novo, o link da Amazon. Vale a pena comprar esse livro, é ótima leitura, é um crítico que era jornalista, tá? E muita coisa, a gente tem informação aqui. Isso daqui eu não recomendo vocês. Quer dizer, vocês podem comprar, vale a pena. Isso é um livro importantíssimo, canônico, mas eu digo não é. É um livro caro, é um livro muito grande, é um livro mais, digamos, para especialistas, né? Então, eu já li todo, tive a paciência de ler, né? É um livro. Mas daqui, então, eu vou tirar alguns textos e vou mandar para vocês, porque realmente algumas coisas assim são fundamentais. Estão aqui. É o Júlio Carlos Ardan. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um autor. Esse livro aqui, Arte Moderna, hoje em dia é, como se diz, um livro canônico. Né? Então, a partir de 1945, nós temos já a hegemonia da arte moderna. Né? Os salões vão deixar de ter importância. Alguns vão sumir, né? Aqui nos anos 80 o Salão Nacional desaparece, acabou, né? A carreira do artista não passa mais pela academia, a formação do artista não passa mais pela academia, vai ter formações diversas, que vão surgir aí, né? As escolas de design inspiradas na Bauhaus. A Bauhaus foi a primeira escola de design. Aquilo foi uma atitude de vanguarda, né? Que teve grande oposição, que foi fechada pelos nazistas. Então, aí a Bauhaus vai prosperar nos Estados Unidos, depois na Europa, no mundo todo, né? Inclusive ao desenho industrial. Vão se criar os cursos de design, né?
Antigamente se dizia desenho industrial, depois passou a design, que é uma palavra americana, que é desenho de projeto, né? E aí tem uma sociedade de consumo com uma mudança radical, né? Que hoje em dia tudo praticamente que nós usamos e consumimos, tudo que a gente utiliza no dia a dia, tudo já é produzido industrialmente, né? As roupas, não tem mais, né? É luxo, costureira é uma coisa de luxo, é uma coisa para mudar, né? A alfaiate é uma coisa de luxo, né? A roupa você compra pronta, de massa, né? Mesmo a haute couture, né? A alta costura parisiense, aquilo ali é só para vender o prêt-à-porter, que é o industrial. Então, daquela roupa incrível que os modelos dizem, olha, né? Mas então aí aquilo é só o cartaz, né? O que vai vender mesmo vai ser na loja em que tem, né? Até teve a princesa que apareceu com modelo que não era original, né? Porque a originalidade depende dessa coisa artesanal, né? E essa nova realidade vai afetar profundamente o sentido de arte, porque antes esse entendimento pintura, escultura e a gravura, né? E arquitetura. E a gravura é uma parte da história da pintura. E, aliás, ela vai ser revalorizada com a arte moderna, porque as funções práticas da gravura, né? Que era a ilustração, a reprodução de obras de arte, era a impressão, era o livro impresso. Com as transformações, né, nos métodos de impressão, o offset, depois da Segunda Guerra Mundial, os gravadores perderam o mercado, né? Então, virou como uma forma de arte, só como um tipo de para parede, né? Porque a arte gráfica ela é direcionada para a página, né? A relação tanto do artista como do espectador é diferente, enquanto que a pintura e a escultura são para a parede, né? E a escultura que a gravura vai começar a ser, já na arte moderna, uma alternativa para a tela, né? A gente não vai mais falar de quadro, a gente vai falar de telas de pintura. E a pintura ela vai continuar, manter sua força e sua importância, né? Não vai ser mais a arte hegemônica, a primeira arte, né? E aí, o pós-modernismo já é de 1980 em diante. Em 1980, esse termo pós-modernismo vai começar a circular, discutir, ele surge já na década de 70, né, que é o auge do modernismo, né, o apogeu é o começo da decadência. Então, já o fim do modernismo, que não vai ser mais arte moderna, vai ser arte contemporânea, né? E isso é muito importante porque a arquitetura contemporânea vai se diferenciar da arquitetura moderna, modernista, da primeira metade do século XX, né? O grafite, vai surgir a arte do grafite, que vai ser uma coisa importante para as cidades contemporâneas, né? E, sobretudo, a videoarte e a arte digital, né? Com os microcomputadores, o vídeo, a internet, o smartphone, o Wi-Fi. Aí aqui nós já entramos numa outra realidade, que nós estamos nessa fase, né? Nessa fase desse início dessa nova era. Como é que as coisas... Então, isso daqui ainda não é muito analisado, não é muito estudado. E o que é muito importante é que a happenings, performances e bad art, né, que tiveram surgir na década de 70, ainda como arte de vanguarda. Vanguarda tem aquele sentido de transgressão, de além, de vencer, romper a barreira do inimigo, né, trazer
o povo para frente e tal, né? Então, isso no pós-modernismo, na era contemporânea, né? Happening, performance, body art, isso vai se tornar comum. Isso vai entrar, digamos, na lógica do funcionamento da arte, né? Porque também, com a arte moderna e a arte contemporânea, não é mais o salão e a academia. Vai ser o quê? Vai ser o circuito que se cria entre as guerras, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que vão ser galerias de arte, museus públicos e privados e centros culturais públicos e privados, e a mídia, que antes não era a mídia, era a imprensa, né? Porque no século XX, com a arte moderna, há uma revolução gráfica na impressão, né? Então, a impressão a cor, o livro de pintura, que era algo assim, o livro de pintura só era possível através de reproduções de gravura, né? Que copiavam as obras, eram as estampas, né? Mas aí com a fotografia, o aperfeiçoamento da fotografia e da impressão, né? Então, as obras dos artistas, elas alcançam um público enorme, os artistas de sucesso. E o sucesso é feito onde? O sucesso agora, a consagração do artista, é através da imprensa, dos críticos, que depois vai se transformar em mídia, né? Através de quem? Como é que o artista apresenta seu trabalho? Vai ser galerias de arte, exposições feitas em galerias de artes, em centros culturais, em museus, né? Em associação com os críticos, geralmente são poetas, críticos, vai surgir a figura do curador. Então você tem já todo, né, com o pós-modernismo, com o modernismo, a vitória do modernismo, e depois o desdobramento, que é o pós-modernismo, a arte contemporânea, né? Você já tem um mundo diferente, né? Aqui a situação do artista, a demanda, né? Quem é que consome arte? Né? Aí não é mais só a encomenda, aliás, a encomenda passa a ser uma coisa rara, excepcional. Isso vai ser através do mercado de arte, né? O mercado que se diversifica, em que não são apenas as obras, mas também a reprodução das obras, os livros, os catálogos, né? Em que do pós-moderno de 1980 em diante, além da fotografia, né, para o próprio funcionamento do artista, o vídeo vai ser muito importante. Tá? E vão surgir também, né, e talvez estejam surgindo, né, por exemplo, jogos eletrônicos. Talvez seja uma nova forma de arte. Não é, por exemplo, a minha geração. Eu nunca joguei. Não sei nem como é. Só de ver assim, de coisa, não. Mas para mim é algo que está fora. Coisa, não sei, quem sabe, né? O jogo eletrônico, porque com o vídeo e a imagem digital surgiu a possibilidade da realidade virtual, né? Então, eu vou agora entrar rapidinho aqui no impressionismo para concluir essa aula de hoje, tá? Eu vou ter que terminar às 15 horas, que ainda espero pegar a defesa a banca da professora Branca para titular.
Bem, eu vou aqui direto para para a galeria de imagens, tá? Então, e aqui nessa galeria eu tenho realistas e impressionistas. Eu reuni, né? Então vamos ver aqui o realista, o grande realista Courbet, né? Então, reparem bem, como é que é um quadro, que quadro é esse? Né? Um quadro ilusionista que é um quadro como a gente já encontra no barroco, em termos de técnica de como está feito, que é como na academia. Né? Por que, que ele é realista e por que, que ele não é barroco? Porque isso daqui tem. Não é um tema, como tem os temas do barroco, não é um tema mitológico, um tema histórico, né? É uma cena em que essas pessoas são amigos, conhecidos deles. Né? Então, ele criou uma cena, o Courbet, uma cena em que ele mostra. Eu acho que ele tem até que um autorretrato dele mostra uma cena, tá certo? Numa taberna, que é a origem do restaurante, né? Do restaurante moderno. Um lugar onde homens se reúnem para comer, para beber, onde tem música, né? Então, o realismo está aí, ele está mostrando uma cena da realidade dele e das pessoas do tempo dele. Tá? Mas com que meios? Com os mesmos meios da academia, de fazer a pintura histórica. Né? O claro escuro, primeiro o desenho 3D, o treinamento no desenho 3D, com esse treinamento, com os estudos, aí ele cria, aí vem a pintura, né? Não tem cores fortes, tem muito uso do escuro, do mais claro, né? Muito marrom, muito cinza, essas transições. Né? Aqui é uma cena é um enterro, né? Um enterro lá no interior, na província. Também, né? O que é realismo? Ele está querendo ser mais fiel a um acontecimento que não é um caso histórico, né? Isso é mais uma pintura de gênero. Mas uma pintura de gênero em que não tem nenhuma idealização. Ele quer ser o mais fiel possível àquilo que acontece na realidade. Né? Então, aqui, né? Então, aqui é a camponesa, na tempestade de inverno, com cabra, né? Vamos dizer, ser o mais próximo possível do que seria uma fotografia. E isso já é lá pela meados do século XIX, quando já existe a fotografia. Que a fotografia, quando surgiu, ela era considerada uma máquina de desenho. O que a fotografia fazia era o que fazia automaticamente pela máquina, o que os estudantes de belas artes faziam, treinavam, e que os pintores faziam. O que qualquer hoje pessoa pode treinar e fazer, utilizando a teoria do 3D, né, de registrar no desenho aquilo que está vendo. Tem gente que anda com bloquinho, por exemplo, que faz história em quadrinhos, né, assim, entre aspas, realista, né, fica lá está no bar, está em algum lugar, fica lá fazendo anotações. Né? Então, aqui é a mesma pintura, a mesma técnica, né? A mesma tecnologia, isso daqui vem lá do Renascimento, do Barroco, mas qual é a diferença? O que caracteriza o estilo? Né? Não tem um tema histórico, tem um tema, tem. Qual o tema? O trabalho. Né? Que trabalho é esse? É como alguém viu o cara que está quebrando pedra. Né? Pedra para calçamento, né? Vende o vestido, então é o mais próximo, né?
Aqui é uma cena de luta, né? Mas você vê a mesma, como é que estão criadas as figuras, como é que a composição do espaço, como é que é utilizada a cor, né? Isso é a cor local, como é que ele desenvolveu essa capacidade, né? Como é que isso é possível, né? Só que aqui a gente tem também uma novidade, né? Em que as encomendas, digamos, já há um público, o novo público burguês do começo da Revolução Industrial, né, que tem interesse, né, além do salão, e o Courbet fez sucesso no salão, né, e o artista ele começa a ter autonomia com relação à encomenda. Ele escolhe seus temas, alguns são encomenda, mas outros são de escolha, né? E aí, com o realismo, vai também um além de mostrar, né? Então, aqui o nu feminino. Não é mais o nu feminino a entender do Renascimento, mas não é mais uma Vênus, não é mais uma santa, né? Não é uma moça comum que está vestindo a meia ou tirando a meia. Parece que ela está vestindo, né? Ela está deitada numa paisagem, né? Aqui a pintura é sempre uma obra para interpretar, né? Então isso daqui qual é a ideia? Por que essa moça, com uma roupa comum, né, da época, ela está aqui se vestindo aqui na beira do lago, né? Lá no mato, na beira do lago, do mar, do rio, alguma coisa, na paisagem, né? Porque os passeios, os piqueniques, né, que vão ter uma importância muito grande, eles vão ser o local dos jovens se encontrarem, né? Da transação. Bem, isso daqui é uma obra, isso daqui está no Museu d'Orsay, em Paris, é o Museu do Impressionismo, né? Em que entra o realismo. Isso daqui é o quadro, digamos, em técnica, é a mesma coisa. Agora, o olhar, né? A imagem, o que é que ela mostra, né? E, com certeza, isso daqui foi feito com base já em fotografia. Ou seja, o esboço Por quê? Porque isso foi encomenda de alguém, só veio se descobrir recentemente quem era a moça, que é a modelo, né? Se chama A Origem do Mundo, esse quadro. E foi feita uma encomenda. Depois, da morte do proprietário, esse quadro foi vendido para o Lacan, é um grande psicanalista, um dos grandes nomes da psicanálise. E depois foi para o museu. E hoje está no museu, né? Então, o realismo, com essa de mostrar a realidade como ela é, né? Ele vai desde mostrar, digamos, a cena cotidiana de grupo aqui de intelectuais, né? A cena social, né? Aqui da vida burguesa, a vida camponesa, a vida do trabalhador, né? O esporte, né? O sexo dos jovens, né? Aqui uma coisa íntima, um recado, uma imagem da intimidade, né? Quer dizer, aqui o nu não é mais aquele nu das Vênus, né? Já é um outro nu, né? Já é do tempo que está começando, que vai chegar até hoje, que a gente tem a pornoarte, né? Os pornofilmes, os vídeos, né? Uma outra educação sexual, outro... Depois, eu acho que não tem como voltar atrás. Bem, aqui o realismo, né, que é outro grande, o Courbet e o François Millet, são os dois grandes realistas. Esse daqui,
ele vai mostrar, usar o realismo, vai mostrar a vida do camponês, do campo. Né? Então, se vocês verem o camponês lá no Barroco, é tudo bonitinho, idealizado, dançando. Né? Ele vai mostrar o camponês como ele era mesmo, né? Curvado, né? Tronco, né? Os tamancos, os pés com as mãos grossas, trabalhando aqui com a enxada, né? Aqui a hora do Ângelus, que é a hora do 6 horas da tarde, né? Que os camponeses, a vida do campo é muito diferente, era muito diferente, a separação campo-cidade era marcante, né? Na Europa, hoje em dia desapareceu isso na Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. No século XIX, né? No Brasil a gente ainda tem assim, uma grande diferença entre o campo e a cidade, mas também diminuiu muito, já mudou muito, né? A urbanização se acelerou. Então, e aqui eles rezando, bateu a igreja, deu 6 horas, então eles param para rezar Ave Maria, né? Aqui a colheita, né? Como aí não tem nada de idealização, não tem anjinho, não tem. Mostrar como é, né? Como isso daqui tudo foi apresentado em salão, sucesso em salão, né? E que influenciou muita gente, né? Então aqui é uma paisagem, o que tem? É lindíssima a pintura, né? É bem feio, muito, mas mostra a realidade do campo, como é que é a paisagem do campo, né? Os carneiros, aqui os fendos, né? E aqui é um outro realista alemão, já um pouco umas... Não quero diminuir. Já umas décadas depois, que é o Adolf Menzel, né? Então, aqui é uma cena, o imperador está passando, né? É uma cena de rua. Então, aqui você vê os prédios, é como se fosse um registro fotográfico, só que feito com pintura, né? Quer dizer, isso daí ele viu, ele estava presente, ele fez anotações, e você dominando o desenho, você pode desenhar, criar as imagens de memória, né? E pelas leis da perspectiva, pelas leis do claro e escuro, toda a arte acadêmica está aqui, né? Tudo está nas suas devidas proporções, as cores são suaves, passam, né? A cor local, aqui a gente vê o verde, aqui o verde, as sombras, né? Mas com o realismo, como vocês estão vendo, tem uma novidade, por isso o nome do realismo é importância. O que é? É que o realismo traz a pintura para a vida cotidiana, para o cotidiano, para a intimidade, né? Para a vida do cidadão comum e também para a fábrica, né? Então aqui é um quadro famoso do Menzel, que como é que chama isso? É onde se forja o ferro, né? É uma siderúrgica ainda no início das máquinas, né? Aqui está se trabalhando com ferro, minério de ferro, né? Criando aço, né? Então, é claro, ele foi aí, ele fez estudos, ele fez coisas, né? E o objetivo o que é? Mostrar. Agora, vejam bem, é sempre o artista como aquele que tem o poder de ver uma coisa e mostra para você, né? Ele está, como ele está, digamos, contando, narrando, só que visualmente, né? Ele não está falando de si, eu achei isso, eu achei aquilo, olha só, tá certo? Eu vi isso, é como assim, né? A história, eu estou mostrando uma cena como eu imaginei,
ou que fosse, né? Aqui, né? É uma cena que eu vi, né? Tem o ilusionismo, né? Esse ilusionismo acadêmico, o objetivo é esse, é tornar convincente, né? E aqui é realista porque realmente não é baseado na imaginação, mas é baseado realmente na realidade, naquilo que o cara viu, naquilo que o cara vivenciou, estudou. Né? Então aqui é uma outra cena é, um, é, uma cena política, né? Um ato político aqui. Né? E aqui uma coisa muito interessante, né? Que surge com o realismo, que é isso daqui é uma pintura que mostra um sarau de Frederico o Grande. Frederico o Grande foi o grande imperador da Prússia, Frederico II, né, que venceu os franceses na segunda metade do século XVIII. E ele era músico, e ele é um daqueles chamados monarcas absolutos monarcas não é iluminados, esclarecidos, né? Os monarcas esclarecidos. E aqui isso daqui é em Sanssouci. Sanssouci é o Palácio de Sanssouci, que é o palácio que ele mandou construir como imperador alemão, né? Rei da Prússia, imperador alemão, ele mandou construir esse palácio nos moldes de Versalhes. É o Versalhes alemão. Não tem a dimensão do Versalhes francês, do verdadeiro Versalhes, né? Que é muito maior, enorme, ele é miniatura, ele já é do século XVIII, é um parque enorme, né? E ele morava aqui, aquela residência da corte, é perto de Berlim, faz parte de Berlim, Brandemburgo. E tem uma coisa interessante, era uma corte só de homens. O Frederico não gostava de mulher, ele casou porque questão de compromisso, mas a primeira coisa após o casamento que ele fez foi mandar a esposa para bem longe, para um castelo lá longe, e a corte dele ele só tinha homens. E, aliás, o pai, que era imperador, antes surpreendeu ele com o amante, que era um tenente, um capitão, sei lá, mandou o amante ser fuzilado na frente do Frederico. E o Frederico Grande só recebia homens, poderosos, ilustrados, e aqui é um encontro dele com Voltaire. Voltaire está aqui falando, né? Voltaire é um dos grandes filósofos franceses do iluminismo. Aí ele recebia mulheres também, mas só moravam homens. Ele fazia concertos, né? Ele era músico. Claro, a corte tem que ter as festas, os banquetes, né? E os casamentos aristocráticos, eles eram todos casamentos de interesse. As mulheres, algumas tinham importância, poder. E isso é interessante porque isso é feito no século XIX, mas é feito de forma realista. Ou seja, aqui é para mostrar como se o fotógrafo tivesse surpreendido a cena. Então está todo mundo à vontade, conversando, estão passando, é como um instante. Né? O realismo tem essa coisa, vai trazer essa coisa do momento, do instante, que é a fotografia. Né? A fotografia ela trouxe isso, a fotografia tem imagem, é um documento do instante. Né? E o realismo, então, ele vai trazer isso daqui. Né? E aqui eu vou trazer o realista brasileiro, Almeida Júnior. O Almeida Júnior ele é já propriamente já da época da Belle Époque, e ele é um paulista caipira, né? Hoje em dia isso não existe mais. Mas o caipira, imagina assim, o século XIX, a época do Pedro II, Dom Pedro II, que foi um grande patrono, um grande incentivador da Academia de Belas Artes, e o Pedro II,
Ele que financiava a viagem dos artistas para a Europa. Aqui tinha um salão, e no salão de Belas Artes, o prêmio maior era uma viagem à França ou à Itália. Né? É, o Almeida Júnior, ele estudou lá em São Paulo e tal, ele não foi... mas ele era tão talentoso que foi Dom Pedro II que descobriu. Ele conheceu o trabalho do Almeida Júnior numa viagem a São Paulo e trouxe para a Academia Imperial, para o Rio de Janeiro, né, para a Academia de Belas Artes. E o Almeida, nesse tempo, São Paulo era uma província, eram os caipiras, falavam diferente, errado, né? Não tinha os modos urbanos, civilizados e tal. Ele era um grande talento e tal, mas ele ficou sempre um pouco à parte. Teve uma história... o certo é que, vamos dizer, ele ganhou uma viagem à Europa, em que já tinha o realismo, mas no século XIX, assim, digamos, os célebres, os famosos e tal, eram ainda os românticos, os neoclássicos e aí os realistas. Os impressionistas estavam aparecendo e eram, digamos, marginalizados, reprovados. O Almeida Júnior voltou para o Brasil, ele teve convite para ser professor, mas fez uma exposição de sucesso, porque o prêmio de viagem obrigava depois da pessoa fazer uma exposição aqui na academia, né? Mas ele acabou voltando para São Paulo, viveu lá muito bem, vivendo das coisas, e ele deixou... O fim dele foi trágico, ele morreu assassinado por um primo, por questão de ciúme, né? Mas então ele vai desenvolver o realismo aqui no Brasil. Isso é muito importante assim, para a gente, que a gente conhece como é que era um pouco da vida brasileira, né? Da vida cotidiana, fora da corte, né? Fora das pinturas oficiais, das pinturas históricas, né? Então aqui é uma família burguesa, né? O homem tem um piano, a mulher está bordando, né? Uma família grande era o ideal, a mulher tem muitos filhos, né? Os meus pais queriam 12, acabaram tendo 6. Eu tive uma namorada que os pais tinham 23 filhos. Essas coisas eram comuns, né? Aqui um quadro dele que é muito famoso, que é o Caipira, que é um quadro realista que mostra o homem do interior, lá do interior paulista, né? Andava descalço, aqui a palha para fazer o cigarro na orelha, né? A casa de taipa, a construção de taipa, né? Que é madeira com barro. Isso daqui dá inseto, isso daqui dá uma doença muito ruim. É um problema. Hoje em dia isso já não tem mais, né? Tem queimado de sol, com a calça arregaçada, né? Aqui um outro aspecto do cotidiano, que é uma moça numa casa, a gente está vendo, é uma casa antiga, talvez seja de fazenda, mas é uma moça educada, ela está lendo uma carta, né? A carta tinha um significado enorme, as cartas levavam meses, né? Cartas de amor. Aqui outro, né, da cena caipira, que é o violeiro cantando lá, né? Então aqui não tem nenhum interesse à realidade, né? Por isso que é o realismo. Mas é isso. Tecnicamente, é o mesmo quadro que vem lá do Renascença, Barroco século XVIII, neoclassicismo, romantismo. Né? É o mesmo treinamento do artista, é o mesmo processo, né? Aqui, né, a paisagem brasileira,
eu não sei se o litoral paulista, né, aqui uma casa num bairro, né, periferia, para a gente ver, né? Aliás, esse tipo de casa tinha muito, assim, por questão de saneamento, ficava assim perto de um rio, uma coisa, né? Então elas eram construídas altas. Aqui no Rio Comprido, tem umas casas assim, lá no alto, tem esse tipo, com essa escada, né? Ah, você vê aqui o estado de conservação, né? A pobreza. Então, aqui não tem charme, né? E a beleza está na própria execução da obra, né? Nessa fidelidade à realidade. Né? Bem, o meu tempo está acabando, eu tenho esse compromisso, eu poderia estender mais, mas eu tenho esse compromisso com a Escola de Belas Artes, e eu vou encerrar a apresentação aqui, e vou